Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto. Eu sou Marcel Almeida, host de hoje, e a gente vai discutir sobre um tema que não é muito falado nessa nossa bolha de tecnologia, que é comunicação, oratória, soft skills. Elas são importantes para você conseguir se destacar no mercado, conseguir se comunicar na sua empresa, conseguir ter aquele buy-in dos stakeholders e convencer pessoas. Se você não tem uma boa comunicação, mas tem o melhor plano do mundo, não adianta nada, né? Então a gente vai discutir isso nesse episódio, logo depois da vinheta. A nossa convidada de hoje é a Thaísa Candela. Ela é mentora na B Startups, no Sebrae, professora na Conquer e também já foi empreendedora, está empreendendo, na verdade, tem várias coisas que ela está fazendo. Thaís, é um prazer ter você aqui. A gente se conheceu um tempo atrás, eu até participei do podcast seu, é um prazer ter você aqui hoje. Um prazer gigantesco estar aqui, podendo falar de um tema que a gente sabe que é extremamente relevante para nossa carreira, né, para o nosso desenvolvimento e principalmente para os profissionais de tecnologia. E você já deixou um gancho aqui que eu queria aproveitar. Você falou dos profissionais de tecnologia e você tem o background em tecnologia, mas acabou despontando também na parte de comunicação, de soft skills. Conta um pouquinho dessa trajetória, aí depois a gente pode ir aprofundando no tema em si, comunicação. Legal. Eu costumo dizer que eu tenho duas carreiras em paralelo. A minha carreira principal é dentro de tecnologia, então há mais de 10 anos eu comecei como programadora, de fato, trabalhando com Android e iOS nativo. Android é a minha paixão. Eu gosto de programar até hoje em Você Android. usava o que na época? Eclipse para programar? Android Studio mesmo. Android Studio, já não é tão É, antigo é. então. Eu usava Android Studio. Assim, durante o período do colégio técnico era Eclipse Uhum, mesmo, NetBeans, por uhum. exemplo. Mas profissionalmente já era usando Android Studio. Eu trabalhava com Java naquela época e Objective-C para iOS. Então, assim, também não é tão novinho assim. Então, eu comecei como programadora de fato no mercado. Passei ali como estagiária, juninha, pleno. Só que, contudo, entretanto, eu percebi que eu não queria passar o resto da vida sentado atrás de um computador. Tinham coisas pelas quais eu gostaria de fazer que ali eu não estava conseguindo. Por mais que eu pedia, deixa eu apresentar no cliente nessa review, deixa eu fazer a apresentação durante a retrospectiva, deixa eu participar mais ativamente. E eu participei de projetos muito legais. Eu participei de projeto fazendo bug fix no aplicativo da Marisa. Eu participei de projetos para CIA com os aplicativos de cadastro de produtos. Eu participei da reconstrução do meu Nextel e do Nextel Rap dentro da corporação mesmo. Participei de projetos para o Google, por exemplo. Então eu ia dentro do escritório do Google fazer a apresentação quando eu era juninha. Enfim, então foram muitas experiências muito legais, mas eu sempre pedia: deixa eu participar Uhum. mais, deixa eu entender mais do negócio. Deixa eu entender do produto, deixa eu acompanhar a pessoa de UX, a pessoa de teste. Então eu percebi que eu tinha uma necessidade de ter uma visão sistêmica, de ponta a ponta, mais do que implementar pura e simplesmente a minha funcionalidade. Então eu trabalhava como programadora até que eu me envolvi com as comunidades do Google Developer Group e me tornei organizadora do GDG Campinas, que é um capítulo voluntário, onde nós organizávamos meetups, encontros para as pessoas de Campinas. E automaticamente me tornei embaixadora do Google Women Tech Makers, sendo convidada pelo Douglas Drummond, que era o organizador da comunidade naquele momento. Então vamos lá. Eu estava fazendo faculdade na Unicamp de Matemática Aplicada Computacional, estava trabalhando como programadora e me envolvi com a organização de eventos pelo GDG Campinas, uma comunidade, certo? Só que eu me apaixonei por aquele negócio de comunidade. Foi uma coisa muito louca. E por conta do Google, eu comecei a descobrir uma área chamada Developer Relations. Porque eu não queria deixar a tecnologia, mas eu queria me comunicar com as pessoas, eu queria poder ensinar, eu queria me envolver com educação de alguma maneira, queria me envolver com outras áreas além da parte de desenvolvimento. E eu falei, acho que Developer Relations pode ser para mim. E aí eu comecei então a buscar oportunidades, me envolver com a comunidade em oportunidades das quais eu poderia fazer aquilo que eu estava vendo, que era esse guarda-chuva chamado Developer Relations, ou seja, criação de produtos, programas voltados para programadores. Uhum. Então eu até brinco que eu era dev e depois eu me tornei tia dos devs. E conforme eu fui então me, eh, me colocando em movimento, as coisas foram acontecendo. Então eu recebi a proposta de emprego para trabalhar como estrategista em tecnologia, aceitei.
E ali eu passei pela minha maior crise da vida em termos de comunicação. Porque eu achei que eu sabia me comunicar. Só que, contudo, entretanto, dentro desse ambiente eu era a única profissional de tecnologia. E eu só falava tecniquez. Com pessoas que não eram da área. Uhum. Então eu chegava, por exemplo, utilizava termos como, eu fiz um deploy. Eu falava alguma coisa relacionada a microserviço, eu falava sobre IDE. Eu usava um monte de termo técnico com pessoas que não faziam ideia do que eu estava fazendo, do que eu estava falando. Então, pensa assim, eu era programadora, aceitei o desafio de ser estrategista em tecnologia numa consultoria Design Thinking e aceleradora de startups, onde só eu entendi o meu tecniquez. E isso internamente ou com os clientes? Ou na própria consultoria você também era muito Na técnica? própria consultoria e para os clientes. Eu lembro que a gente foi fazer uma apresentação na Bosch e só tecniquez, em cima de todo mundo, das startups que eu precisava ajudar a usar a tecnologia. Eles tinham um voucher da Amazon ali, da AWS, e eu jogando tecniquez em cima de uma startup que só tinha uma pessoa de administração e marketing. Então, assim, como que eu percebi que eu estava fazendo isso? Quando as pessoas começaram a se afastar de mim, quando as pessoas começaram a evitar falar comigo porque a Thaís era inteligente demais. Por quê? Porque elas não tinham coragem de perguntar ou falar: "Thaís, eu não entendi o que você disse". Uhum. Então, ao invés delas virem e conversarem comigo e me alertarem, elas fugiam de conversar com a Thaísa. Ou seja, olha que interessante, naquele momento, foi minha primeira crise em termos de soft skills. Eu percebi que a minha comunicação estava impactando na maneira que as pessoas construíam a impressão a meu respeito. Então, a minha forma de me comunicar estava passando para as pessoas que eu era uma pessoa arrogante. E não era a minha intenção, muito pelo contrário, era tipo, eu quero te ajudar. Peraí, imagina, era o boom das startups, todo mundo queria usar blockchain, todo mundo queria usar machine learning, não fazia ideia do que era, e eu queria traduzir aquilo para as pessoas e dizer: calma, gente, não é o que vocês estão pensando, não é bala de prata, não resolve todos os problemas, mas a minha comunicação me impedia Uhum. de conseguir abrir os olhos das pessoas e gerava mais desconexão com elas. E aí, então, eu me vi em um dilema. Thaísa, ou você aprende a se comunicar com pessoas que não são de tecnologia, ou você volta pro seu mundinho de software house, onde todo mundo vai entender quando você falar o termo IDE. E aí eu tomei uma decisão muito séria. Eu falei, eu preciso aprender a me comunicar com gente que não é de tecnologia. Porque eu percebi que existia um espaço no mercado em que eu poderia me encaixar, sendo essa tradutora dos termos técnicos, dos conceitos de tecnologia, que todo mundo precisava, né? Foi um momento que o Fernando Urit chama de dinheiro fácil e barato, onde a gente tinha uma aceleradora de startup a cada esquina, onde a Uhum. gente tinha investidores de risco, assim, muito dispostos a investir, de fato, em startups que tivessem boas ideias, mas muitas delas eram ideias de PowerPoint. Uhum. Não tinha um MVP, não tinha uma prova de conceito ainda. Você sabe como foi essa Sim, loucura, sim. né? Esse momento. Então, Isso aí é o quê? 2017? 2017, Aham. 2016. Aham. Então foi nesse momento em que eu vi que existia um espaço no mercado onde eu não precisaria deixar a tecnologia, porque era algo que eu gostava muito, estar atualizada com programação, estava envolvida com as comunidades, organizando muitos eventos e ao mesmo tempo podendo ser essa ponte de tradução para quem precisava de tecnologia, mas não entendia o que de fato era tecnologia. Então eu me vi na obrigação de fazer isso. E todas as minhas próximas oportunidades de trabalho, elas vieram exatamente nessa linha. Então eu saí dessa consultoria, fui trabalhar no eMasters, fui convidada pelo Thiago Baeta durante um evento. Ele falou: "Thaís, eu não sei o que você faz da sua vida, eu não sei onde você trabalha", eu morando no interior de São Paulo e o eMasters na Oscar Freire em São Paulo, capital. Ele falou assim: "Eu não sei o que você faz, mas eu gostei muito do seu jeito de agir, tudo que você passou pra mim, dentro de E um e evento". nessa hora você já tinha conquistado essa habilidade de conseguir se comunicar, sem o Techniquez ou ainda estava nesse momento de transição? Quando eu tomei essa decisão, eu falei assim: "Eu preciso me desenvolver, mas eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Então eu preciso de ajuda". Eu comecei a fazer tudo quanto era curso possível. Eu fiz curso de vendas, eu fiz curso de linguagem corporal com perito criminal, eu fiz curso de stand-up, eu fiz curso de storytelling. Eu fui atrás. Caramba.
Eu comecei, assim, a bater em tudo quanto era lado, era curso online, era curso presencial. Eu falei: "Eu preciso me desenvolver. A minha comunicação tem que ser a melhor comunicação que eu puder". Só que olha que interessante, em paralelo eu estava organizando eventos. Era mais ou menos um evento por mês, pelo menos, do GDG e pelo menos 2 conferências por ano. Quando nós abríamos o call for paper, ou seja, o formulário para as pessoas submeterem uma palestra, vinha muita gente que nunca tinha palestrado na vida, mas que tinha um conteúdo maravilhoso. O título era legal, o tema era interessante, e o nosso papel como organizadores de comunidade, organizadores de evento, é sempre entender qual é a tendência do mercado, para a gente já conseguir antecipar e trazer para os profissionais. A gente entender o que as pessoas demandam, né? E tomar essa decisão tão importante. Se eu tenho um meetup, eu tenho 2 apresentações, eu tenho que decidir o que que eu vou colocar ali. Se eu tenho uma conferência, poxa, as pessoas estão confiando em mim, então eu tenho 40 slots de palestra, então eu tenho que pensar no que eu vou trazer. E aí, nesse momento, eu comecei a ver profissionais que submetiam palestras, que começaram a falar: "Thay, eu até quero palestrar, mas eu nunca fiz isso na minha vida, você consegue me ajudar?". Aí eu falei: "Caramba, espera aí". Então, além de eu me desenvolver, talvez exista a possibilidade de eu ajudar outras pessoas. E eu comecei fazendo isso dentro dos eventos voluntários que eu organizava do GDG. E é uma forma de você se desenvolver. Sem dúvida. Ensinar é a melhor maneira de aprender, né? Exatamente. Então, eu estava me desenvolvendo, encontrando pessoas que queriam se desenvolver na sua comunicação para palestras, certo? E fazendo muitos cursos, beleza? Thaísa estava na faculdade, fazendo Unicamp, a Thaísa estava trabalhando e tentando se encontrar no mercado de trabalho, e a Thaísa estava organizando eventos pelo GDG Campinas. Excelente. Nisso, surgiram algumas oportunidades. A minha primeira palestra, que eu considero palestra oficial mesmo, foi quando o Google falou assim: "Nossa, a comunidade do GDG está crescendo muito. É isso, o que que vocês estão fazendo aí? Topa fazer uma palestra dentro do Google, dentro do escritório do Google de Belo Horizonte, contando o que que você está fazendo aí?". Eu falei: "Jesus, toma conta". Dentro do escritório, eu não estava esperando por essa. Então eu costumo dizer que essa foi a minha primeira palestra, assim, muito desafiadora, porque eu falei: "Nossa, como que eu vou me preparar para isso?". E fazendo os cursos em paralelo. Aquela minha primeira palestra eu não considero que foi muito boa não. Mas eu sempre falo, a primeira palestra pode não ser boa, mas a segunda vai ser melhor que a primeira, né. Então eu aceitei o desafio. Enfim, a partir disso, as pessoas começaram então a me convidar para palestrar ou para fazer apresentações de evento. Foi quando eu cheguei no iMasters. Rodrigo Pokémon, o Vanderlei, ele me convidou para ser apresentadora de uma das trilhas do Intercom e também do evento do Android Dev Conference. O iMasters estava bombando naquela época, fazendo muitos eventos e conferências muito grandes no Brasil. A principal conferência de Android era deles no país. Eu era Dev Android. E eles me convidaram para ser uma das apresentadoras do evento, do lado de André Noel, né, pessoas que já eram muito conhecidas na comunidade. E ali foi onde as pessoas começaram a me conhecer de uma forma um pouco mais intensa. Então, a partir dessas minhas aparições apresentando evento, e era um desafio, porque semestre de cerimônia é diferente de fazer palestra. Uhum. Semestre de cerimônia requer de você uma habilidade que é chamada de improviso. O palestrante atrasou 60 minutos. O que que você vai fazer com o público enquanto isso? Você vai ter que entreter essa galera de alguma forma. Te vira, né? Então, outras habilidades que eu comecei a desenvolver. E aí, um parênteses rápido, já deixo uma dica aqui. Se você quer desenvolver alguma habilidade, se coloque em situações que requeiram de você desenvolver essa habilidade. Então, eu me colocava nas situações de perigo, de risco, e eu acabava me desenvolvendo. Então eu fiz muita apresentação de evento, treinava improviso, assim, o tempo todo, e me colocava nessas circunstâncias. Os convites começaram a aparecer, porque eu comecei a me permitir ser vista. Aí daqui a pouco uma empresa chega pra mim e fala: "Thaísa, qual que é o preço da sua palestra?". Eu falava: "Caraca, eu posso cobrar por palestra? Nunca fiz isso na minha vida, isso é possível? Nossa, será que o meu conhecimento é válido a ponto de alguém querer contratar isso?". Então, essas portas foram se abrindo, né, essas possibilidades. Hoje eu tenho uma planilha que eu anoto, sou muito metódica. Tem uma planilha que eu anoto todas as palestras que eu já fiz e já passaram de 544 já. Apresentações Caraca. que eu fiz em todo esse período desde que eu entrei no mercado de trabalho. Então foram muitas apresentações.
E aí, então, voltando para a experiência do mercado de trabalho, por mais que eu tenha feito muitas palestras, fui mestre de cerimônia em muitos eventos, os meus maiores desafios de comunicação foram dentro do ambiente corporativo, né? Quando eu falo tecniquez, as pessoas não entendem. Uhum, Às vezes, eu costumo dizer que subir num palco e fazer uma palestra hoje eu considero mais fácil do que você ser líder de um time. uhum, E motivar as pessoas, por exemplo, através da sua comunicação. Ou de construir uma boa reputação, por exemplo. Então, depois disso, fui convidado para trabalhar no iFood, eu trabalhava dentro do RH, sendo a dev do RH, olha que doideira. Meu papel era ajudar a área de Employee Experience, Employer Branding, a ter um bom posicionamento diante da comunidade de desenvolvedores e de cuidar da developer experience dentro da empresa, né? Então, de novo, ser tia dos devs. hum, E era um cargo que nem tinha nome. Eu lembro que a partir dessa minha contratação, nenhum dos meus cargos seguintes ele tinha um título bem uhum. definido, né? Então eu trabalhei ali no iFood, depois eu trabalhei na Impulso. Eu cheguei a empreender 2 vezes, eu tive uma escola de programação presencial e tive uma empresa de hunting de programadores. Legal. Depois disso eu fui pro iFood, o iFood me contratou para eu fazer exatamente o que eu fazia na minha empresa. Aí eu fechei minha empresa e entrei no iFood para trabalhar no RH para ajudar o time de recrutamento e employee experience e tudo mais. Depois disso eu trabalhei no na Impulso, e aí na Impulso foi quando eu atuei pela primeira vez como head. Então eles me convidaram para ser head da Network, que nada mais era do que uma rede social para programadores. E o meu papel era gerenciar o time de produto/comunidade e indiretamente dar todos os direcionamentos para o time de marketing e engenharia. Então a gente saiu do que era um Rocket Chat, que é uma espécie de um Slack open Uhum. source, com 9.000 pessoas, a gente saiu para uma plataforma própria, com todas as funcionalidades, gamificação e tudo mais. Eh, Quando eu saí de lá, a gente já estava com 60.000 desenvolvedores dentro da plataforma. Então eu fiz um trabalho ali que eu nem consigo definir direito, assim, tinha um pouco de produto no meu papel, tinha um pouco de negócio, tinha um pouco de gestão de pessoas diretamente, né? Tinha um time de 5, 6 pessoas que eu gerenciava, fazia o one-on-one com essas pessoas e tudo mais. Ali eu cresci demais. Numa empresa como a Impulso, que tem uma experiência absurda com o trabalho remoto, aí falando sobre comunicação de novo. Foi a minha primeira experiência trabalhando remoto, 100% remoto. Numa empresa que tinha muita experiência com isso. E eu gosto muito de mencionar que o trabalho remoto ele potencializa os problemas do presencial. E no remoto requer uma qualidade de comunicação muito maior. Por quê? Porque no escrito a gente tem muito menos elementos significativos. Uhum. Então, quando eu leio uma mensagem que você me enviou no Slack, no WhatsApp, no Discord ou no Microsoft Teams, ela não vem com entonação, ela não vem com volume, ela não vem com ênfase. Então eu posso interpretá-la da forma que eu quiser. Isso abre brechas, assim, absurdas para falha de comunicação, né? Então, quando a gente fala sobre comunicação no ambiente remoto, a gente precisa de muito mais disciplina, a gente precisa de muito mais conhecimento de comunicação para que a gente não tenha mais falhas de comunicação até do que a gente teria dentro do ambiente presencial. Então, ali foi basicamente a minha primeira escola relacionada à comunicação no ambiente E, remoto. e como é que você. Não sei se tem um jeito de treinar isso, ou de talvez olhar comunicações passadas minhas, ou enfim, quem estiver assistindo, seja uma escrita ou seja relembrar alguma comunicação numa reunião, enfim, algo interno. Como a pessoa pode fazer isso para melhorar na próxima? Como é que é essa. Excelente. Vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, sobre algo que eu escrevi e foi mal interpretado, a primeira coisa é que o ambiente remoto ele requer contexto. Então é muito comum as pessoas mandarem um "Oi, tudo bem?" Hum, e esperar que a pessoa responda para que então eu possa pedir o que eu quero pedir. Por quê? Porque no presencial, se você chega, "Oi, eu tô precisando de tal coisa", isso pode soar um pouco mais interesseiro ou talvez uhum, um pouco deselegante. No ambiente remoto é diferente. Eu posso chegar, ser gentil, perguntar como a pessoa está, mas ser objetiva na minha mensagem, por quê? Porque a gente está falando do assíncrono. Ou seja, essa pessoa vai ver essa mensagem na hora que ela puder, quando ela puder.
Se eu não for uma pessoa intencional na construção da minha mensagem, colocando contexto e informação suficiente para que aquela pessoa possa, então, entender o que eu quero e talvez já agir antes mesmo de me dar um retorno, eu provavelmente vou gerar uma complexidade desnecessária nessa comunicação, né? Oi, tudo bem? Aí eu espero a pessoa mandar. Bem, e você? Bem também. Eu nem respondo. Eu faço de propósito, eu não respondo, aí a pessoa demora às vezes um tempo, aí ela manda o que ela precisava mandar. Exatamente. Porque realmente, imagina, você demora 2 horas pra responder. Eu respondo, tudo bem. Aí ela vai demorar mais de 2 horas. A gente vai resolver no dia seguinte o problema. Exatamente. E isso foi algo que aconteceu com muita força durante o período da pandemia. Porque muitas empresas que estavam no modelo presencial foram para o Uhum. remoto com uma cultura do presencial. Mas quando você vai para o remoto, você precisa se reaculturar, não tem o que fazer. Lembro que a gente recebeu o CEO da Beofficeless no Primotech, né, o podcast que eu Uhum. era host, lá no Grupo Primo, e a gente bateu um papo exatamente sobre isso, como a comunicação precisa ser diferente no ambiente remoto. Vou dar mais um exemplo. Quando as pessoas estão no presencial, eu viro do ladinho aqui e falo: "Ô Marcel, tô precisando de tal coisa". Pode ser que a pessoa que esteja do meu lado ouça e fale: "Não, espera aí, eu te ajudo". Uhum. Aí a gente vai para o remoto e a gente só fica conversando no privado. Então nós não estamos conseguindo intencionalmente construir essa mesma transparência do presencial no remoto se a gente não utilizar os canais abertos, né. Então eu conheço muitas empresas que vivem exatamente dessa maneira. Você tem vários canais dentro da ferramenta escolhida ali, que estão vazios. Simplesmente ninguém conversa ali, é só conversa no privado, mas as pessoas não conseguem entender, e às vezes é falta de conhecimento mesmo, de gestão ali, de que a gestão do conhecimento está sendo perdida. Quando essa pessoa for embora, por exemplo, por qualquer motivo que seja, o conhecimento e o histórico daquele diálogo foi embora com ela também, Uhum. né? Exato. Então, gestão de conhecimento. E aí, olha que interessante. A gente está falando sobre comunicação. E eu comentei sobre alguns cursos de comunicação que eu fiz, né, como venda, linguagem corporal, cheguei a fazer curso de locução de rádio, enfim. Mas eu também comecei a perceber que eu precisava desenvolver em outros assuntos, como gestão de conhecimento, que está diretamente atrelada à comunicação. A maneira com que uma empresa se organiza para que o conhecimento ele possa ser comunicado. Tem a ver com comunicação interna. Então eu fui percebendo que existiam ramificações da comunicação que tocavam em muitas áreas. Construção de marca pessoal é algo que se relaciona à Uhum. comunicação. O que eu comunico para você, Marcel? Com a minha comunicação, com o meu jeitinho, com os meus gestos. Poxa, a gente teve um contato. Quando você foi, por exemplo, gravar lá no meu podcast. Alguma impressão eu passei para você a ponto de hoje Uhum. estarmos invertidos aqui, né, você me entrevistando. Mas se eu tivesse passado uma impressão a partir da minha comunicação agressiva, se eu tivesse passado, sei lá, uma arrogância na minha comunicação ou qualquer outra coisa, provavelmente você não teria me convidado para estar aqui hoje. Uhum. Ou seja, a maneira com que eu me comunico dá liberação para as pessoas me tratarem de uma forma ou de outra. E como alguém pode treinar essa parte da comunicação síncrona por voz, ou até você falou que você fez curso de linguagem corporal, né? Sim. Como é que alguém pode treinar isso? Excelente. Bom, você pode fazer um investimento, como eu falei, fazendo de fato um curso de linguagem corporal com perito criminal? Você pode, mas eu Uhum. costumo dizer para as pessoas que não tem a necessidade. No meu caso, eu estava indo muito fundo. Por quê? Vou dar um exemplo. As pessoas falam assim: "Thaísa, eu quero me comunicar como você". Aí eu viro para as pessoas e falo assim: "Ó, exatamente como eu". Mesmo que ó, eu vendo curso de comunicação, mas eu não posso mentir para você, tá? Exatamente como eu. Bom, eu fiz mais de 500 apresentações. Eu pratiquei mais de 500 oportunidades diferentes e eu fiz cursos extremamente específicos. Enquanto eu estava treinando comunicação, provavelmente estava fazendo o curso da PM3. Não estava? Uhum. Para Uhum. evoluir na sua área de produto. Enquanto eu estava fazendo um curso de comunicação, você estava desenvolvendo na programação, por exemplo, se desenvolvendo na programação. Ou seja, a gente vai precisar fazer escolhas, né? Então, quando você decide melhorar sua comunicação, primeiro que você precisa entender qual que é o nível de aperfeiçoamento que você quer ter. Eu quero me tornar um palestrante de palco ou eu quero
dar uma melhorada aqui, eu quero ser um host melhor, eu quero. Então você precisa tomar essa decisão. E aí o primeiro passo é autoconhecimento. Quando eu entendo o que eu faço que está atrapalhando a minha comunicação, eu consigo encontrar soluções para isso. Por exemplo, tem gente que já chega para mim falando assim: Thaís, eu falo rápido demais. Os meus seguidores precisam me assistir em 0,5. Já aconteceu isso, de Caramba. influenciadores chegarem para mim e falarem: Thaís, eu preciso de uma mentoria porque eu falo muito rápido. E aí, quando a pessoa chega, ela já chega com uma conclusão na cabeça dela: eu preciso melhorar a minha velocidade de fala. Né? E aí eu falo pra ela: se eu te contar que falar rápido não é um problema, a pessoa vai falar: não? Eu falo: não. O seu problema é não conseguir intencionalmente controlar a sua velocidade. Porque falar rápido não é um problema. Uhum. A questão é você não conseguir falar de outra forma, porque você não tem controle. Certo? Então, o que em geral a gente encontra hoje em cursos de comunicação é uma parcela daquilo que a pessoa que estudou a fundo vai trazer para você. Então, você não vai precisar fazer 500 apresentações se eu te der o caminho das pedras. Você não vai precisar passar exatamente pelas mesmas experiências que eu para aprender aquilo que talvez demorou um tempo para que caísse a ficha para mim, né? Então, eu sempre recomendo que se você quer fazer um investimento num curso, numa mentoria que é personalizada, faça, focada em comunicação. Mas você não precisa necessariamente ir tão fundo a ponto de fazer estudos tão específicos como fazer um curso de gestos na dramaturgia, para você identificar como que você pode melhorar, então, a sua gesticulação, tá? Então, começando a responder a sua pergunta, tá? A gente precisa entender que você não precisa ir tão fundo. Esse é o Uhum. primeiro passo. Outra questão. Beleza. Agora que eu já identifiquei, nossa, eu falo rápido demais, nossa, minha gesticulação não significa nada, ou eu simplesmente não sei o que fazer com as minhas mãos, aí a gente pode ir atrás aí de questões específicas. Então, por exemplo, eu não consigo ler as pessoas. Eu tenho dificuldade de entender o que as pessoas estão passando quando elas estão se comunicando. Ou eu tenho dificuldade de saber, de fato, nossa, eu fico me movimentando. A primeira coisa, se grave. Se grave. As pessoas não gostam de se assistir. Mas a melhor forma de começar a identificar o que você precisa melhorar é se assistindo. Então, coloca ali, ó, o celularzinho do lado durante uma reunião e vê como que você se movimenta. E eu gosto de ensinar as pessoas uma técnica em 4 etapas. Primeiro você se assiste de maneira geral e anota todos os pontos que você se incomodou. Agora, você vai assistir pela segunda vez o seu vídeo, e não precisa ser completo, né? Você gravou uma reunião de 1 hora. Você vai assistir, por exemplo, esse podcast aqui para se analisar. Você pega algum trechinho de 5 a 10 Uhum. minutinhos. A segunda vez que você for assistir, você vai assistir focando apenas naquilo que eu chamo de dimensão vocal. Ou seja, você não vai olhar. Você vai ouvir como se fosse um áudio de WhatsApp. E sabe o que você vai prestar atenção? Em tudo aquilo que está dentro da dimensão vocal. A dimensão vocal, ela abrange pausas, respiração, ênfase, entonação, velocidade, modulação da sua voz. Então você vai prestar atenção, e dentro do universo acadêmico a gente chama isso de paralinguagem, tá? Que é a voz e a ausência da voz. Então eu vou prestar atenção, espera aí, se aquilo que está sendo falado condiz com a minha voz. Por exemplo, a pessoa fala uma frase de 3, 4 palavras, do dia a dia, assim, uma frase qualquer. E aí, pessoal, vamos pra reunião? Vamos para a reunião. De quantas formas possíveis eu posso dizer vamos para a reunião? Infinitas. Infinitas formas. Então a gente pode falar com outras palavras, vamos para a reunião? Uhum. Podemos falar bora. Podemos falar reunião, galera. Certo? Uhum. A gente mudou o quê aqui? A palavra, um pouco do tom. A palavra, Uhum. exato. Agora, eu posso falar de alguma forma diferente, vamos para a reunião sem mudar as palavras? Pode. Como que a gente pode fazer isso? O tom, entonação. Entonação. Faz um exemplo pra gente. Vamos pra reunião. Algo assim. Ou Legal. então, enfim. Tem alguma outra forma que você consegue pensar? Ah, claro, sem palavras novas, né? Sem palavras novas, a mesma frase. Vamos pra reunião. Legal. Mudou alguma Sim, coisa? sim. Mudou alguma coisa? Primeiro, não mudou as palavras, não mudaram as palavras, não mudou a estrutura, mas mudou o significado, né? Uhum.
Parece que a reunião vai ser chata agora. Vamos pra reunião, né? Falar assim, ai, É. tem que ir pra reunião. Vamos pra reunião, galera! Mudou alguma coisa? Uhum. Vamos pra reunião. Ou seja, a voz, ela impacta diretamente no significado, na mensagem que eu estou passando. Então, em todas eu estou dizendo que nós vamos para a reunião. Mas em uma eu digo que vamos para a reunião, mas eu não estou gostando da ideia. Na outra eu digo que vamos para a reunião e eu estou muito animada. Então, olha que interessante. A dimensão vocal muda o significado daquilo que está sendo dito. Então, o que eu estou fazendo aqui com você agora? Estou aumentando a sua consciência a respeito das dimensões que existem dentro da comunicação. Quando a gente começa a aumentar a nossa consciência, a gente também começa a ter a possibilidade de arrumar aquilo que talvez eu não sabia que poderia precisar de melhoria, tá? Então, a segunda vez que a gente vai assistir o nosso vídeo, a gente vai analisar a nossa voz. Peraí, o que eu tô passando então aqui na minha voz? Eu tô passando empolgação? Ou parece que eu gostaria de estar em qualquer outro lugar menos naquele lugar? Então vamos analisar. Eu tô falando rápido demais? Eu tô passando que eu tô um pouco afobada? Eu tô com uma respiração. Uhum. Nossa, que parece que eu tô cansada? O que eu estou passando através da minha voz? Essa é a segunda visualização. A terceira vez que a gente vai assistir o nosso vídeo, a gente vai tirar o som. E agora a gente vai verificar apenas o que eu estou fazendo com o meu corpo. O que o meu rosto, o que a minha expressão facial está passando para as pessoas? Eu tô assim o tempo todo. Alguém tá falando e eu tô com uma cara de tacho. Tipo, o que eu tô passando para as pessoas? E é impressionante que às vezes as pessoas. É a cara normal da pessoa, né? E ela fica com aquela aparência de estar chateada ou não querer estar ali. Às vezes é só a cara dela. Exato. Só que olha que interessante. Eu poderia simplesmente virar, Marcel, pra você e falar assim: é a minha cara, Marcel. O problema é seu o que você tá pensando sobre mim. Mas Uhum. peraí, será que eu não deveria me importar com o que de fato eu tô passando como mensagem para as pessoas? Uhum. Então talvez eu tenha que ser intencional. Por quê? Porque a maior parte da nossa comunicação é irracional. É não intencional, principalmente a nossa linguagem corporal. As pessoas estão pensando de fato naquela movimentação aleatória que ela faz com a cadeira o tempo todo? Será que ela está pensando que isso está passando para outra pessoa que ela está talvez nervosa, despreparada, ansiosa? Será que as pessoas estão pensando nisso? O pessoal de audiovisual aqui sempre avisa: não balance a cadeira. Só que a gente tá numa reunião em casa, eu tô confortável, eu tô tranquila lá numa videochamada, mas será que eu estou sendo intencional em relação ao que eu estou comunicando para as pessoas? Legal. Então, essa terceira visualização do meu vídeo é olhando para os meus gestos. Peraí, minha mão aparece em algum momento? Quando ela aparece, ela tá agregando alguma coisa ou ela é simplesmente uma movimentação aleatória que, na verdade, está mais atrapalhando do que ajudando a minha comunicação, por exemplo? Uhum. Certo? A minha expressão facial, o que ela tá passando, por exemplo? Às vezes é uma cara de tacho que é a minha cara mesmo. Mas a pessoa que tá lá do outro lado não tem obrigação de saber que que a sua cara é desse jeitinho mesmo. Sim. Certo? Enquanto alguém tá falando, eu tô fazendo uma cara, tipo. Eu tô deixando muito claro que eu não tô gostando, né? Aquela cara de tipo. Pronto, você já está comunicando alguma coisa, mesmo que você não esteja verbalizando, mesmo que você não esteja falando, certo? Então, essa é a terceira assistida do nosso vídeo. E a quarta vez que nós vamos assistir, eu gosto muito de trazer uma dimensão que a gente chama de dimensão visual. O que o seu visual está passando? E aí eu gosto de englobar, por exemplo, a iluminação. Você está fazendo da sua casa, mas será que as pessoas estão te enxergando? Uhum. Né? O que o seu background, o que a sua imagem de fundo está passando para as pessoas? Desleixo? Ou tá passando realmente alguma imagem de intencional? Por exemplo, quando as pessoas entram em videochamada comigo, é até engraçado, quando as pessoas falam: "Nossa, você tá em gravação aí? Tá em estúdio?" Por quê? Porque eu fui intencional em colocar uma cortina, simplesmente, e jogar uma luz no fundo. Melhor do que aparecer a cozinha, Uhum. certo? Então, ser intencional na sua vestimenta, ser intencional. Às vezes você entra lá com o cabelo todo zoado, tá tudo bem, tá errado isso? Não, porque eu costumo dizer, na comunicação não tem certo e errado, tem adequado ou não adequado. Adequado ao quê, Thaísa? Aí eu criei uma técnica que se chama CIA. Adequado ao contexto, adequado à sua intenção e adequado à audiência. Primeiro, contexto. Eu posso ir de terno na praia? Poder pode. Poder pode. O contexto pede isso? Só se for um casamento.
só se for um casamento. Aí a gente entra na questão da intenção. Às vezes, se eu quero chocar alguém, certo? Uhum. Então, o contexto pode não pedir uma vestimenta de terno na praia, mas a minha intenção pode pedir isso. E a audiência que está assistindo pode também fazer sentido. Então, tudo que eu comunico vai depender do contexto, da minha intenção e da audiência que está me assistindo. Então, se eu estou num contexto de casamento, é plausível, né? Uhum. Mas se eu for simplesmente lá para entrar no mar, vai soar a coisa mais bizarra. Isso é contexto, isso é intenção e isso é audiência. Então, não tem certo ou errado na comunicação. Thay, já chegaram para mim várias vezes, Thay, pode falar palavrão durante uma apresentação? Eu falo, não sei. Qual que é o contexto? Qual que é a intenção? E qual que é a audiência? É isso que vai determinar. Por isso que eu sempre gosto de dizer, eu descobri que comunicação é estratégia. E quanto mais controle eu tenho da minha comunicação, quanto mais intencional eu sou em relação às várias dimensões, né, mais eu consigo passar de fato a mensagem que eu desejo para outra pessoa. E aí tem uma última, então, dimensão, né? Eu falei da dimensão vocal, corporal, visual e a dimensão verbal. Será que a escolha das minhas palavras foi a melhor? Você, por exemplo, diante da sua esposa? Uhum. Por exemplo, numa discussão, você já ouviu alguma vez ela virando pra você e falando assim: "Nossa, você podia ter usado outras palavras", Essa atual não, mas a né? do passado já ouvi essas. "Nossa, você podia ter usado outra palavra, né?" Por quê? Porque não necessariamente o problema foi o tom de voz, foi a Uhum, linguagem uhum. corporal. Mas por que você usou essa palavra comigo? Sim, Né? sim. Às vezes a gente vai fazer uma apresentação e não era a melhor palavra. Às vezes o tecniquez é a pior escolha para o N momento. e tem também os dilemas regionais, né, eu sou de Belém do Pará, e lá a gente fala égua. E égua é pra tudo, é égua pra coisa boa, pra coisa ruim, pra entonação de "égua", né, tipo, me assustei com algo. E eu lembro uma vez, tinha acabado de me mudar pra São Paulo, estava no Tinder, não estou mais lá, essa vida não me pertence mais, mas estava lá na época. E eu comentei alguma coisa com a garota, falei: "Égua", e comentei alguma coisa. Ela ficou irritadíssima: "Por que você tá me xingando de égua? Por que você tá achando que eu sou mais". E isso é importantíssimo, você tem que entender que a sua audiência talvez não vai entender você falar égua. E Perfeito. eu demorei um pouquinho pra aprender isso aqui em São Paulo, eu evito falar, mas quando eu vou pra Belém, sai a rodo égua, é impressionante isso. É uma vírgula, né? É. Então, olha só que interessante. A gente acabou de abrir um espaço na mente das pessoas para que elas entendam o quê? Comunicação não é apenas a escolha das minhas palavras, mas também a escolha das minhas palavras, Uhum, certo? uhum. Então, se eu escolho falar X ou Y, isso vai gerar um impacto na pessoa que está lá do outro lado. Então, eu preciso ser estratégica na escolha das minhas palavras. Por outro lado, a gente tem outros elementos e dimensões da comunicação que fazem com que o significado possa ser alterado, que é a dimensão vocal, dimensão corporal e a dimensão visual, certo? Se você tivesse aqui, por exemplo, de pantufa e roupa de dormir, você passaria uma outra mensagem, certo, Marcelo? Sim, mas eu estaria mais confortável. Estaria mais confortável. Então, de novo, o que a gente tem que analisar? Contexto, intenção e audiência. Lembrando que a comunicação não se restringe apenas à escolha das minhas palavras, mas a essas 4 dimensões. Legal, legal demais. Eu vou aproveitar esse gancho, eu nem tinha precisado fazer isso, surgiu agora. Queria deixar um recado para a audiência. A Thaísa também agora é instrutora da PM3 com uma sprints de oratória. Então você pode aprofundar muito mais no assunto assinando a nossa PM3 Sprints. A gente vai deixar um link aqui com um descontinho para você conseguir pegar a assinatura, que você não fica só com esse curso de oratória, e sim outras dezenas de cursos que estão disponíveis ali. São mais de 40 cursos, em breve mais de 50, estamos lançando vários. Você pode desenvolver habilidades em marketing, em dados, em habilidades humanas, soft skills, produto design e várias outras. As sprints são cursos rápidos, cursos de 2 a 4 horas que você consegue aprender uma habilidade, praticar e se desenvolver mais rapidamente. E óbvio, se você também quiser aprender de outra forma, ali, por exemplo, no Instagram, é só seguir a Thaís. A gente vai deixar o Instagram dela aqui também no YouTube, no Spotify, aonde você estiver ouvindo ou assistindo. Então, isso, eu queria fazer uma pergunta sobre IA, porque eles têm visto muito Avatar, né? E eu cheguei a fazer o meu, eu fiz um testezinho, já tem até um certo tempo,
E parece que não evoluiu muito de... Acho que eu fiz uma POC com aquela HeyGen, a ferramenta, uns 7 meses atrás. E eu tenho visto agora muita gente usar e publicar no Instagram. Eu consigo reparar, você consegue ver que as mãos se mexem sempre do Aham. mesmo jeito, você consegue ver que o cenário é exatamente igual, a luz é exatamente igual, tudo bem que isso é replicável, mas sempre, toda hora. E eu queria te perguntar como você vê isso para o futuro e como que isso pode impactar a comunicação em si, se você acha que ela pode eventualmente se tornar um avatar incrível que substitui a pessoa. Enfim, queria ouvir sua visão disso. Bem interessante esse seu ponto e relativamente polêmico também, né? A gente tem, por exemplo, hoje um movimento dentro do mercado de locução. Eu já cheguei a fazer alguns projetos de locução publicitária, locução institucional. Então, eu acabei me vinculando a alguns grupos, né? Fazer cursos de locução de rádio. E eu vejo que os locutores, dubladores, por exemplo, eles estão num movimento muito forte contra a inteligência artificial substituir, porque a parte de voz está muito mais evoluída do Sim, que a parte de vídeo. sim. Então, por exemplo, existem muitos canais do YouTube hoje que são puramente inteligência artificial, tanto no vídeo quanto no áudio. Existem muitas ferramentas das quais você entra lá, coloca o texto e você escolhe qual tom de voz você quer, se é masculino, se é feminino, se é mais grave, se é mais agudo, né? Então, Eu já vi youtuber traduzindo, ele pega o vídeo dele e traduz com a voz dele pra publicar em outros idiomas. Eu já vi, inclusive, eu não vou lembrar o jogo, mas teve alguém que pegou todas as vozes de um jogo específico, um jogo famoso, e eles dublaram com IA, com o mesmo tom de voz. Ficou muito bom. exato. Então, assim, a qualidade dessa parte de áudio, ela tá muito mais evoluída em relação a essa parte de vídeo. Uhum. Então, sobre a parte de áudio, eu posso dizer que hoje já é algo que está gerando uma polêmica e uma movimentação dos profissionais que trabalham com locução para que as pessoas não deixem de contratar os profissionais. Então já é uma questão aí a ser pensada, porque no caso, diferente, sei lá, da programação, que a gente sabe que hoje as ferramentas são mais como apoio de produtividade, na parte de locução, de fato, a gente está vendo uma substituição em vários cenários. Uhum. Né? Eu não sei exatamente o que vai acontecer, eh, porque de fato essa questão está evoluindo muito forte. Em relação à parte de avatares, eu vejo que a gente ainda está bem distante de uma qualidade perfeita em relação à questão de gesticulação, principalmente, é muito robotizado ainda. É mesmo que você tenha que fazer alguns gestos para que ele possa pegar a sua forma de gesticular para replicar isso no avatar, ainda está bem fraquinho, né? Mas eu acredito que a tendência é que realmente a gente tenha avatares que se movimentem de uma forma cada vez mais natural. Eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto. O que vai acontecer em relação às redes sociais, eu não sei, porque hoje a gente já tem até influenciadores 100% digitais, né. Eu não tô Tem, falando de é. uma Magalu da vida, eu tô Uhum. falando de fato de influenciadoras que deram ali a sua aparência para que pudessem replicar, então, a sua imagem e ela não faz mais conteúdo, é só a inteligência artificial. Eu não sei onde iremos parar nesse sentido, mas eu acredito que ainda tem muitas discussões a nível de ética, de você pegar a imagem de uma pessoa e replicar, porque eu fazer isso com a minha própria imagem é uma coisa, eu fazer isso com a sua imagem é outra, Uhum. né. A quantidade de fake news que a gente pode ter a partir disso, né, de eu falar assim: "Ah não, o Marcel falou, espera aí que eu tenho um vídeo para te mostrar". Né. Então eu vejo que vai além dessa questão das redes sociais, mas da maldade humana. Porque eu sempre falo, a tecnologia, na minha visão, ela é inócua. Ela não é boa nem ruim. É igual uma faca. Uma faca é algo ruim? Para abrir um pão, não. Uhum. Agora, se a gente quiser utilizar ela de uma forma inadequada, de uma forma ruim, sem dúvida ela é potente para isso. Né. Então, realmente é uma discussão que eu acredito que ainda vai dar muito pano para manga. Acho que essa parte da ética, no nível que tá hoje, ainda precisa ter uma edição adicional para passar uma perfeição e as pessoas não notarem. Mas, falando sobre o Avatar, o que, vamos supor, a gente poderia ir lá e fazer, no estágio atual, eu sinto que a gente ainda tem mais trabalho fazendo o Avatar Sim. do que se eu só pegar o celular, puf, e gravar. Às vezes sem tanta estrutura, mas pegar e gravar. Porém, eu tenho um influencer que eu sigo e eu percebo que ele tá usando, porque ele tá postando foto na neve lá não sei aonde, e ao mesmo tempo tá saindo vídeos de notícia de hoje dele no escritório dele falando. Eu falei, cara, mas é os mesmos vídeos de todos os outros dias, você não tá aí, e a notícia é de agora, então alguma coisa tá errada. Então você consegue perceber,
Mas aí eu consigo entender que, pô, é uma maneira dele conseguir otimizar o tempo. Ele tá viajando, não quer gravar, talvez nem tenha sido ele que fez esse avatar, alguém da equipe. É, mas e tá passando uma sensação ainda, pode ser o estágio que a gente esteja, mas tá passando uma sensação de plastificado. Uhum. Porém, eu não sei se outras pessoas notam. Isso que eu ia te perguntar, você percebe isso, mas É, quantas pessoas dessa audiência, que eu imagino que não deve ser pequena, percebem? pois é, não Porque sei. a questão é quem não percebe, né, vai passar batido para essa pessoa. Será que Uhum, ela reparou que esses fundos então, isso pode passar batido, né, porque querendo ou não, em termos de movimento, a gente está falando aqui de fato de ser intencional e desenvolver a sua gesticulação, né, de utilizar gestos que sejam emblemáticos, de utilizar gestos de batida, por exemplo, é isso. uhum. Mas e se é uma pessoa, por exemplo, que não gesticula? Vai ser muito mais fácil para um avatar ser construído baseado numa pessoa que já tem, de fato, uma baixa gesticulação, É, por exemplo. é. Ou aquela pessoa que tem a poker face. E querendo ou não, acho que é legal salientar um ponto bem interessante que é o seguinte: hoje a gente tem muitos cursos de comunicação, como dentro da PM3, né? De forma acessível. Antigamente, curso de comunicação e oratória era restrito para políticos, para grandes comunicadores, por exemplo. Hoje, a gente precisa entender que a comunicação que precisa ser ensinada nos dias atuais, ela é diferente da comunicação clássica, da oratória clássica. Porque a gente tem pessoas que não são bons comunicadores na visão de muita gente e que tá viralizando. Uhum, Porque a internet nos permite hoje ter contato com pessoas que podem passar que são pessoas. Elas geram maior conexão, na verdade, se elas passam que elas são pessoas, que elas são seres humanos. Então hoje a gente tem uma gama de influenciadores que não são ótimos comunicadores. Você não precisa ser um William Bonner para se comunicar com uma audiência e arrastar muita gente, ter milhares de seguidores, mas sim gerar identificação. Então tem outros elementos da comunicação que são hoje muito mais importantes do que a oratória clássica e daquilo que de fato era ensinado como, não, porque você, por exemplo, eu tenho alguns mentorados que eles têm todo um jeitão, né, são expansivos. espalhafatosos e etcétera. A primeira coisa que eu pergunto pra eles é: "O que você deseja passar?". Porque dependendo do que você quer passar, querido, eu não vou mudar nada na sua gesticulação. Você vai continuar gesticulando do mesmo jeito. Por quê? Porque você já tem uma audiência, uma galera que gosta de você do jeito que você é. Se é isso que você quer passar, eu vou te lapidar em outras coisas. Uhum. Talvez eu traga consciência pra você de técnicas que você tá usando e que você nem sabe. Mas, contudo, entretanto, eu não vou mudar aquilo que é basal na sua comunicação e que já faça com que você seja um sucesso. Entendeu? Então, às vezes é muito mais aumentar o nível de consciência da pessoa, pra ela ser mais intencional, do que mudar algo na comunicação dela de fato. Legal. Não, isso faz muita diferença. Eu percebo isso até. Dá pra ir extrapolar essa parte da intencionalidade em outros campos da vida. Em exercício físico, em como você faz a repetição de um exercício em específico. Você estava fazendo do jeito perfeito, a pessoa fala: esse é o jeito certo, você consegue reforçar. Enfim. É, nunca tinha pensado por esse lado. Eu já fiz há muitos anos atrás um curso de oratória. Fiz dois, na verdade, há muitos anos atrás. Nem acho minha oratória muito boa, mas fui lá, fiz um curso assim. É, e aconteceu tudo isso que você falou. A gente gravava, assistia, dava feedback pra si mesmo. Tinha outras pessoas na sala, aí eu acho que é até pior. Tinha outras pessoas na sala que tinham que dar feedback pra você, mas melhorou muito porque ajudou justamente essa intencionalidade e alguns pontinhos de ajuste. O professor, na época, ele não queria mudar como a gente falava, nem dizer como a gente devia falar. Ele só mostrava o que poderia melhorar em cima do que você já é. Eu acho isso incrível, porque Maravilhoso. mudar o jeito, por exemplo, eu ando na ponta do pé. Eu ando assim até hoje desde criança. Todo fisioterapeuta fala: cara, você não vai mudar o jeito de andar, você anda assim há mais de 30 anos. Não precisa mudar o jeito, você só tem que saber que você anda assim e comprar tênis pensando nisso e preparar seu corpo para isso, porque senão você vai ter problemas em outros músculos, etc. Bem legal. Thaísa, queria super te agradecer. Foi ótima a conversa, foi uma aula aqui já. Então, quem chegou até o final, eu espero que tenha gostado, que eu aprendi muito aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Para você que ficou até o final e gostou desse episódio, quer compartilhar com outras pessoas sobre oratória, soft skills, enfim, esse assunto todo que a gente discutiu, compartilha no Slack, no Teams, no Discord, enfim, nos grupos de WhatsApp também, porque eu tenho certeza que, assim como você, eu aprendi muita coisa e outras pessoas podem aprender também. Muito obrigado de novo, Thaís. Tchau.